A imoralidade sexual é condenada pelas Escrituras. O sexo pré-nupcial, extraconjugal, bem como toda forma de perversão que abrange a sexualidade humana, tem a desaprovação divina. No entanto, Satanás é ardiloso e sutilmente vem solapando os valores morais, transformando a imoralidade em algo normal e aceitável. Diante disso, a igreja não pode ficar calada. Ela tem o dever de proclamar aquilo que os oráculos de Deus ensinam sobre o sexo e a sexualidade. Nesta aula, nós estudaremos o que a Bíblia diz a esse respeito. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou Murilo Alencar e estamos dando início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Fico muito feliz em tê-lo aqui novamente. Aos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. E aos irmãos que já são assinantes e alunos na ferramenta EBD, deixo aqui para todos vocês o meu abraço mais que especial. Se tu ainda não é aluno e está assistindo esta pré-aula pelo YouTube, tenho 4 pedidos importantes para lhe fazer. O primeiro, se não é inscrito, cuide em se inscrever em nosso canal. O segundo, ative o sininho para receber todas as notificações. O terceiro, não passe por esse vídeo sem deixar o like. Deixa o like aí, não custa nada não. É importante, fortalece a nossa plataforma aqui no YouTube. E o quarto e último, o mais importante, conheça a ferramenta EBD. Mas, irmão Murilo, como é que eu vou conhecer a ferramenta EBD? É muito fácil. O link está na descrição deste vídeo. Você vai clicar e vai conhecer essa ferramenta extraordinária, onde o superintendente, o supervisor, o dirigente, o professor, o adjunto, o aluno da Escola Bíblica Dominical encontram tudo o que precisam em um só lugar. A ferramenta EBD é bênção para você. Meus irmãos, sem mais delongas, vamos estudar agora a lição de número 3, datada do dia 17 de julho de 2022, cujo assunto é a sutileza da imoralidade sexual. Depois do pecado de idolatria, o pecado de imoralidade sexual é um dos mais condenados nas Escrituras. Quando falamos sobre imoralidade sexual, o termo bíblico é porneia. E esse termo, ele aparece traduzido dentro da Bíblia Sagrada como várias palavras: adultério, fornicação, prostituição, entre outras. Porém, essa palavra porneia ela é muito mais abrangente. E é justamente por isso que o termo imoralidade sexual condiz mais com a tradução, porque a palavra, ou melhor dizendo, a imoralidade sexual abrange todos os tipos de perversão, como, por exemplo, fornicação, adultério, prática homossexual, transformismo, bestialidade, que é o sexo de pessoas com animais, pedofilia, voyeurismo, incesto e outras coisas mais que não alistei aqui, mas que distorcem o plano de Deus para a sexualidade. Nós vamos aqui nesta lição nos concentrar em fornicação, adultério e prática homossexual. Poderia aqui ainda citar a masturbação, que geralmente vem acompanhada de pensamentos pecaminosos e também do consumo de pornografia. E isso aí é condenado dentro das Escrituras. É imoralidade sexual. Geralmente a masturbação ela vem acompanhada de pensamentos que se configuram em adultério ou de pensamentos que lógico, falando de uma pessoa solteira, né? De pessoas que estão atingindo o prazer sexual de forma ilícita e com pensamentos lascivos, pensamentos pecaminosos, e é uma coisa que adoece a alma. E a Bíblia, ela vai mostrar qual é o padrão de Deus para a sexualidade. Porque tem muita gente que pensa assim: os crentes falam mal do sexo. O crente fala mal, a Bíblia condena aquilo que distorce o que de fato é o sexo, que são esses tipos de perversão. Mas não é que os crentes falem mal de sexo. Não é que os crentes condenem a relação sexual. Não. O sexo não é uma coisa feia. O sexo não é uma coisa pecaminosa. O sexo não é uma coisa suja. Porque o criador do sexo é Deus. Foi Deus quem criou o sexo e entregou o sexo a Adão e Eva para que eles tivessem prazer dentro do casamento. A gente vai falar sobre qual é o padrão de Deus para a sexualidade, o que ainda é tabu em muitas igrejas. É por isso
que muitos jovens não aprendem aquilo que é sadio por negligência daqueles que têm o dever de ensinar. Não falam porque é tabu. Não pode falar disso aqui, não pode falar de masturbação, não pode falar de pornografia, não pode falar sobre essas perversões sexuais porque é feio. Tem gente aqui na igreja, vai dar vergonha. Errado. Se a gente não aprende o que é certo na igreja ou em casa, aprende o que é errado no mundo e lá na escola secular e aprende praticando. Então, os distúrbios, as perversões sexuais têm consequências, seja para o solteiro, seja para a pessoa que já é casada. Nós vamos aqui olhar nesse sentido e ver o que é que a Bíblia condena e o que de fato a Bíblia diz sobre a verdadeira sexualidade. O nosso texto áureo nos diz assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 18. Essa palavra prostituição pode ser traduzida como imoralidade sexual ou então como fornicação. A igreja de Corinto, ela foi uma cidade grega muito importante. Ela ficou conhecida por diversas razões, e eis algumas. Primeiro, por sua posição geográfica. Também por sua importância cultural e sua carga intelectual. A igreja, ou melhor dizendo, a cidade de Corinto ficou conhecida também pela sua tradição esportiva. Lá tinha os Jogos Ísmicos, que só eram menos conhecidos do que os Jogos Olímpicos de Atenas. Seu comércio e também diversos outros fatores, mas principalmente pela imoralidade que era generalizada dentro daquela cidade. Um rótulo pejorativo, ele foi criado para designar um estilo de vida carnal, promíscuo e pervertido sexualmente, que era esse aqui, viver como um Corinto. Quando você queria dizer que uma pessoa era pervertida sexualmente, era depravada, você apontava para ela e dizia assim: aquela pessoa ali vive como um Corinto. Então era um rótulo pejorativo. Era a fama que a cidade tinha com relação à sua depravação sexual. E a igreja de Deus, ela estava inserida nesse ambiente onde a religião se misturava com prostituição e prática homossexual. Porque alguns adoravam Apolo com práticas sexuais. Outros adoravam a Afrodite, cujo templo ficava lá em Corinto, também com práticas sexuais. Alguém vai dizer que no templo de Afrodite haviam 1000 prostitutas cultuais. A gente não sabe precisar, mas de fato elas existiam. E quando o templo ficava vazio, elas desciam e pegavam pessoas para se prostituírem no pátio do templo, e aquela prostituição ali era como se fosse um ato de adoração a Afrodite. Ao passo que eles estavam se prostituindo, se acreditava que ela estava abençoando o comércio da cidade, abençoando as lavouras com fertilidade e outras coisas mais. A igreja estava inserida nesse ambiente e algumas filosofias mundanas e demoníacas influenciavam os irmãos de Corinto. Eu vou citar aqui pelo menos duas. Olha a primeira filosofia que passava na mente dos irmãos que ficavam naquela cidade. Todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer tudo. A minha liberdade não pode ser restringida. Era o que eles pensavam. E esse conceito demoníaco também estava presente dentro da igreja. É proibido proibir. Parece muito com os nossos dias, né? Não, você não pode falar isso aí, porque a verdade a verdade sua não é a verdade dela. Né? Não, você não pode condenar esse tipo de prática sexual porque é uma expressão de amor. Se eles se amam, se eles vão se casar, qual o problema de fazerem sexo agora? Qual o problema de se entregarem agora? Aí quando falam da prática homossexual, mas é um amor verdadeiro, é uma expressão de amor, mesmo que seja homem com homem, mulher com mulher, é amor, e a Escritura não condena isso, porque a Bíblia diz que Deus é amor. De fato, Deus é amor. Mas quem define o que é amor não são os homens, é Deus. E o sexo antes do casamento é condenado nas Escrituras, não é expressão de amor, é fornicação. O sexo extraconjugal não é também expressão de amor, é adultério. A prática homossexual
não é, escute o que eu estou dizendo aqui, não é uma expressão de amor que a Bíblia ratifica, que a Bíblia aprova. Pelo contrário, a Bíblia condena a prática homossexual. Mas os coríntios pensavam assim, é proibido proibir. Você não pode proibir, eu faço do meu corpo o que eu quiser, eu faço da minha vida o que eu quiser, eu faço o que eu quiser porque eu tenho liberdade. O negócio era tão sério que eles chegaram até a aceitar o incesto. E eles se orgulhavam disso. Tinha um irmão lá na igreja de Corinto que estava dormindo com a mulher do pai e os coríntios olhavam para isso e achavam bonito. Isso é que é liberdade. Isso aqui é que é evangelho. Tá vendo aí, ó? Aceitação, nada de condenação, nada de disciplina, nada de julgar. É uma expressão de liberdade. Paulo escreve, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. Aí Paulo diz aqui uma coisa que me espanta. E vocês estão orgulhosos. Como se orgulhar disso? Meu Deus, a que ponto estava a igreja de Corinto? E a igreja de Corinto parece muito com algumas igrejas de nossos dias, que já olham para esse tipo de coisa aqui e se orgulha. Igreja que se orgulha em fazer casamento homossexual. Igreja que se orgulha em ter os jovens liberdade para parecerem com o mundo. Igreja que se orgulha em colocar luzes, em fazer do culto mais uma coisa mais parecida com uma noitada de uma boate. Meu Deus do céu, os irmãos de Corinto estavam assim. Aí Paulo dá uma repreensão a eles dizendo: não deviam, porém, vocês estarem cheios de tristeza. Eu penso que quando a gente fala, o Brasil está crescendo, o número de evangélicos, eu penso que a gente precisa olhar para isso com tristeza. Porque estão crescendo em número, mas em profundidade de vida santificada não. São rasos. E isso é mais nocivo do que você imagina. É por isso que o evangelho vem sendo desacreditado. É por isso que a igreja vem perdendo a sua autoridade, porque estão se tornando cada vez mais parecidos com o mundo. Os coríntios estavam assim. Aí Paulo diz, não, pelo contrário, vocês não deviam se orgulhar, vocês deviam estar cheios de tristeza. E expulsar da comunhão aquele que fez isso. Paulo vai combater essa filosofia do diabo, lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, quando ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer. Eu posso fazer. Agora, se eu fizer, não significa dizer que eu estou fazendo aquilo que é certo, que eu estou agradando a Deus. É minha lícito fazer, tem um livre-arbítrio, mas não me convém se eu nasci de novo. Outra filosofia do capeta que tinha lá na igreja de Corinto era essa daqui. O alimento é para o estômago, assim como o sexo é para o corpo. Era um pensamento grego dualista. E esse pensamento mundano estava entrando dentro da igreja. Algo do tipo assim: Deus quer só o meu coração. Deus quer o meu coração. Aí a pessoa vai lá, faz tudo que não presta, tá lá vendo pornografia, tá se prostituindo, tá cometendo adultério, mas quando chega no culto, aleluias, glória a Deus. Ai, Deus tá ali, eu tô sentindo a presença dele porque ele quer o meu coração. Os coríntios pensavam isso, o corpo não presta para nada, só o espírito. Então a gente tem que alimentar o espírito, mas o corpo pode se entregar aí ao que for. Assim como o alimento é para o corpo, o sexo também é para, assim como o alimento é para o estômago, o sexo também é para o corpo. Os coríntios, eles pensavam, em outras palavras, que assim como o apetite é natural e o corpo precisa de alimento, também o sexo é natural e precisa ser satisfeito. Eles satisfaziam seus apetites sexuais de forma pecaminosa, sem ficarem com peso na consciência. Aí lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, Paulo bate forte nisso aqui. Não é desse jeito aí não. Não é dessa forma que vocês pensam aí não. Vocês devem ser santificados em tudo. Corpo, alma e espírito. Não é desse jeito. É por isso que ele vai dizer no versículo 18, fugir da prostituição. O que é que
esse texto aqui está ensinando, essa passagem aqui está ensinando, lá do versículo 12 até o 18, ou melhor dizendo, até o 20, que é o contexto onde está inserido o versículo 18, que é o nosso texto áureo. Primeiro, Paulo está ensinando que a imoralidade sexual torna o corpo impuro e, portanto, impróprio para ser templo do Espírito. Como é que o Espírito vai habitar no coração de uma pessoa que é imoral? Se ela está praticando imoralidade, o coração dela não é limpo diante de Deus. Porque o ato imoral que é consumado por meio da ação é simplesmente uma expressão daquilo que já está no coração. Jesus disse que é do coração que saem os maus pensamentos, os adultérios, tudo que não presta sai daqui. Então, se aqui está mal, o que o corpo vai fazer é só uma expressão daquilo que já está interno, enraizado na alma. Segundo, não podemos fazer nenhuma separação entre corpo e alma que sugira que uma parte é menos relevante que outra na adoração. Tudo o que o ser humano faz com qualquer parte de seu ser é uma expressão de adoração ou ausência dela. É por isso que Paulo ele vai dizer aos Tessalonicenses, que é outra cidade grega, ele vai dizer o seguinte, que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não tem esse negócio de assim, Deus só quer o meu coração. Não, Deus quer tudo. Tudo. Não adianta esse negócio assim, na alma eu sou uma pessoa boa, mas com o meu corpo não. Meu corpo, minhas regras. Meu corpo é o que eu quero. A Bíblia mostra que o verdadeiro cristão, ele é santificado em tudo, inteiramente, corpo, alma e espírito. Quais as orientações práticas que fluem aqui do nosso texto áureo? Primeira orientação prática, fuja da prostituição. Fuja da imoralidade sexual. O verbo fugir aqui está no presente contínuo, indicando uma ação constante. Eu fugi hoje, mas você vai ter que fugir amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. É fugir sempre. De forma que essa advertência pode ser traduzida assim: fazei vosso hábito fugir da imoralidade sexual. E quando o assunto é tentação sexual, ser forte é bater em retirada. Eu posso ficar aqui mais um pouco. Não, eu não vou me contaminar com isso. Não vou me deixar levar por isso. Tem muita gente que pensa assim. E são os primeiros a caírem. Quando o assunto é pecado sexual, ser forte é fugir. É por isso que Paulo chegou para Timóteo e disse assim: meu filho, foge dos desejos da mocidade. Você quer ser corajoso? Corajoso é quem está ali resistindo. Não. Quando o assunto é esse, corajoso é quem está no pé. É quem vai embora. Veja o exemplo de José. José dizia não, todo dia. No dia que ele se viu encurralado, que a mulher segurou ele com força, ele fugiu. Deixou lá o manto dele, a túnica dele, foi-se embora. Porque José sabia que se ficasse ia ceder. Ele foi embora. Segunda orientação. Glorificai a Deus em vosso corpo. É o que diz o versículo 20. Texto áureo é o 18. Temos o 19, versículo 20, tem uma segunda advertência, que faz parte do parágrafo. Como nós glorificamos a Deus em nosso corpo? Glorificamos a Ele com o nosso corpo quando utilizamos em pureza e santidade. É o que Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 6, versículo 12 ao 14. Apresentem o vosso corpo. E a palavra corpo aqui fala de mãos, de olhos, de ouvidos, de boca, do nariz. Fala de tudo, do corpo como um completo, da inteireza do homem. Apresentem o vosso corpo, os vossos membros, como instrumento de justiça e não de injustiça. Sabe por que vocês podem fazer isso agora? Porque o pecado não reina mais. Vocês agora estão debaixo do reinado da graça. E Deus capacitou vocês para viverem assim em santidade. Então glorifiquem a Deus no corpo de vocês. São as duas orientações que emanam do texto áureo. A verdade prática diz assim: as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento, constituído por Deus. Sabe por que é que as Escrituras condenam o sexo fora do casamento? Porque ele vai de encontro aos padrões divinos e distorce o propósito com relação à sexualidade. Distorce o propósito da unidade, da mutualidade, da fidelidade exclusiva e da intimidade. Por isso a Bíblia, e por outras razões,
também a Bíblia condena a prática da perversão e da imoralidade sexual. O comentarista da lição, ele apresenta aqui alguns tópicos. O primeiro deles, a revolução sexual. O segundo, as principais distorções da sexualidade sadia. E o terceiro tópico, o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. São os tópicos aqui abordados pelo autor. Eu não segui aqui o pensamento dele, mas trouxe aqui dentro do subsídio alguns tópicos diferentes. E o primeiro deles é as consequências das distorções sexuais. A perversão, a imoralidade sexual, ela envolve aqui pelo menos três coisas. Primeiro, ela envolve um comportamento pecaminoso. Ela envolve pensamentos pecaminosos. E também a imoralidade sexual envolve conversas pecaminosas, conversas libertinas, conversas imorais. E isso aqui tem uma consequência. E quais são as consequências? O sexo fora do casamento, ele pode causar danos em várias áreas. E a primeira delas é a área emocional. Então, como consequência do sexo fora do padrão divino, nós temos aqui um problema na área emocional. E quem diz isso são alguns especialistas. Eu tirei esse texto que vou ler aqui agora do livro de aconselhamento de uma pessoa muito conhecida na área, que entende do assunto. E ele mostra que uma das consequências da imoralidade sexual são distúrbios emocionais. Culpa, ciúme, medo, ansiedade, insegurança, autocondenação. Você deve conhecer alguém assim. Você deve conhecer alguém que sente isso. Talvez você esteja me escutando e já tenha falhado nesta área. E tudo que eu estou dizendo aqui, você já tenha sentido. Autocondenação, raiva, depressão. São algumas reações conhecidas que acompanham o relacionamento sexual fora do casamento. Em segundo lugar, nós temos aqui consequências físicas e sociais. Há uma consequência física, há uma consequência social quando o assunto é sexo fora do casamento. Estudiosos da área apontam que o sexo fora do casamento estimula o surgimento de grandes problemas sociais. Que novidade, não é? Não é novidade nenhuma. Veja só, inclusive o colapso da família. Quando o sexo ele acontece fora do padrão de Deus, a família também é atingida. Há um aumento do número de casos de AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, como DSTs. Alguém vai dizer assim, sexo seguro com preservativo. A Bíblia diz sexo seguro só no casamento, no ambiente conjugal. É onde o sexo seguro acontece. Como consequência social e física, o aumento do número de famílias de pais solteiros. O que você não vê aí, né? De pai tendo a sua viagem sozinha, de mãe solteira, é uma coisa absurda. A explosão de casos de adolescentes grávidas. Adolescente, 12 anos, grávida já. Rapaz tem 15 anos, já é pai de 2 filhos. Na minha época de criança, eu não via muito dessas coisas não. Agora que o tempo mudou muito, eu com 12 anos, estava correndo na rua, brincando de se esconder, né? Brincando de pau na lata, né? A brincadeira que tem aqui no Nordeste, brincando de tanta coisa. Tava brincando na rua, 12 anos. Meu pensamento era estudar, meu pensamento era brincar. Eu gostava muito de caçar passarinho, hoje mais não, né? Eu tenho pena, se eu ver alguém, um passarinhozinho assim, eu tenho pena. Ver alguém matando um bichinho. Mas eu gostava muito quando era criança dessas coisas. Esse negócio de namoro, de celular não tinha naquela época. De internet, né? Criança vivia como criança. Hoje, criança quer viver como uma pessoa já adulta. Adolescente já tem relacionamentos como se fosse uma pessoa adulta. É ativo já sexualmente. E a sociedade olha para isso como se fosse algo normal.
Olha a sutileza do diabo. Erotizar criança na escola, erotizar adolescente, distribuir preservativo e ensinamento com relação à sexualidade para uma pessoa que tem 12 anos de idade. Você precisa conhecer o seu corpo, você precisa se explorar, você precisa se arriscar, você precisa se aventurar. Meu Deus do céu, como os tempos mudaram! Pai, mãe, esteja alerta! O diabo quer acabar com a vida do teu filho, da tua filha, por meio da sutileza, da imoralidade sexual. Não é brincadeira. Temos aqui ainda, como consequência social do sexo fora do casamento, assassinato. Ei, meu Murilo, como assim assassinato? Aborto! O aborto é assassinato. Não adianta alguém dizer assim, porque até o mês tal... se tu hoje tem 30 anos, tu hoje tem 60 anos, tem 45 anos, um dia tu já teve um dia de vida. Um dia tu já foi um embrião. O aborto é um assassinato. Você não... E quando você... Escuta o que eu vou dizer aqui agora. Quando você aborta, ou apoia o aborto, ou defende o aborto, você não está só defendendo o assassinato de um inocente indefeso. Você está matando uma geração. Quando Rebeca ficou grávida de... quando ela ficou grávida de Jacó e Esaú, Deus disse a ela assim, 2 nações há no teu ventre. Então, havia ali o embrião que é Jacó e outro Esaú. Mas Deus mostrou que daqueles embriões nações surgiriam. Quando você aborta, quando você, ou a mulher aborta, ela não está matando só o embrião ali, só a pessoa indefesa. Ela está matando uma geração inteira. Ela está matando os netos, os bisnetos, os tataranetos, né? Meu Deus do céu. O caso é sério. Sexo fora do casamento tem consequências físicas e sociais. Sexo fora do casamento também tem consequências espirituais. A imoralidade sexual é pecado. Não adianta querer dizer uma coisa ou outra. É pecado e ponto final. Para dizer que não é pecado, tu tem que rasgar isso aqui, ó. Tem que rasgar a Bíblia. Tu tem que alterar o que está escrito aqui. Tu tem que deixar de crer no que está escrito aqui. É pecado, é pecado. Alguém está dizendo assim. E parece que você entra dentro da igreja. Lá fora não. Lá fora a esculhambação já está grande. Mas tem gente dentro da igreja já. Eu namoro com ela, ela namora comigo, a gente já vai casar porque não pode fazer sexo antes do casamento. Porque é pecado. A Bíblia condena isso. Olhe o que é que o texto diz, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Não vai herdar. Não vai entrar. Não entra. Tá na prática, vive na prática, não entra. Tem que se arrepender, tem que confessar e tem que mudar de vida. Mas, estando na incorrência desses pecados aqui, entra não. E eu queria falar, pegando já esse embalo, sobre as principais distorções da sexualidade sadia. E a primeira delas é a fornicação ou prostituição. O sentido mais comum da palavra fornicação é o ato sexual voluntário de uma pessoa solteira com outra pessoa do sexo oposto. Isso é sexo pré-conjugal. Isso é sexo pré-nupcial. As Escrituras condenam esse tipo de prática. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 1 ao 8 seguinte. Eu vou ler, eu preciso ler. Escute! Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que assim como recebeste de nós,
de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus Cristo. Aí vem. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição, que também pode ser traduzido como fornicação. Vos abstenhais disto. Senhor Jesus condena. Aí ele diz assim: e que cada um saiba possuir o seu vaso, o seu corpo, em santificação e honra. Como é que eu agrado a Deus? Me conduzindo de forma honrosa, andando em santidade. E o que é andar em santidade para Paulo aqui nesse versículo? É dizer não à fornicação. É dizer não ao sexo pré-conjugal. E ele diz mais aqui no versículo 5, não na paixão, vocês não vão andar na paixão de concupiscências como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou prejudique, ou engane, ou se aproveite, é o que diz o texto aqui, a seu irmão, em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Deus está vendo essa prática pecaminosa desse namoro fora da vontade dele. Ele vê. Saiba de uma coisa, ele é vingador disso. Sabe por que esse texto aqui é importante? Porque às vezes tem jovem dentro da igreja que está enganando as jovens. Não quer casar, ele quer só arder em desejo e ter aquele namoro pecaminoso, onde as partes genitais são massageadas, onde as carícias se multiplicam e às vezes até onde acontece o sexo ali. Porque a mulher, às vezes, ela se entrega ao jovem com o pensamento de que depois do ato sexual ele vai olhar para ela com mais carinho e, consequentemente, casar com ela. Mas, às vezes, o jovem quer só se aproveitar. É o que o texto diz. Olha como o texto diz isso. Ninguém prejudique ou se aproveite. Ele quer só se aproveitar. Ficar com uma, depois terminar. Depois fez tudo lá, né? Depois que já bagunçou tudo, apertou todos os botões. Aí, fiz tudo. Aí vai para outra para fazer a mesma coisa. Sabe de uma coisa? Deus vai entrar com providência nisso aí. Ele vai lhe pegar. Ele vai lhe pegar. A Bíblia diz que ele é vingador destas coisas. Você que está na igreja com esse tipo de comportamento. Mas eu sou filho de fulano. Não importa. Você pode ser filho de quem você for. Deus vai lhe pegar. Continue assim para você ver. Veja o fim disso aqui, ele vai lhe vingar. Você fica brincando. Eu vou falar agora de homem e de mulher que fica brincando com o sentimento dos outros, que fica namorando a pessoa que você não tem intenção de casar. Deus vai lhe pegar. Ele é vingador destas coisas. O texto diz assim: como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Quem vive assim dessa maneira é imundo, imoral. Aí a Bíblia diz assim: portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito. Você não tem o Espírito. Você está devendo de jeito aí, dentro da igreja, com esse tipo de comportamento, você não tem o Espírito. Você é uma pessoa enganada lá dentro. Você é um lobo no meio de ovelhas. É isso que você é. E é isso que a Bíblia diz. Não estou me importando aqui. Pode o vídeo aqui ganhar repercussão. Pode alguém dizer assim: mas irmão Murilo foi duro. Mas irmão Murilo... É desse jeito mesmo. É desse jeito. E eu quero aqui dar uma exortação a alguns jovens. Vamos lá. A primeira exortação. Não sinta vergonha em preservar a virgindade até o casamento. Porque ser virgem hoje parece ser coisa do outro mundo. Isto ainda é virgem. Bicho, ainda é virgem. Aí tem isso na escola, tem isso no ambiente social. Até a família às vezes pressiona o adolescente nessa questão, o jovem nessa questão. Tu ainda não tá namorando com ninguém? Adolescente tem que estudar. Porque adolescente não está preparado para namorar, porque ele não vai casar. E quem não namora para casar, namora para pecar. O jovem é aquela pessoa que já está preparada para ter um relacionamento. Agora o adolescente, ele tem um sentimento, mas porque tem um sentimento não significa dizer que chegou a hora de saciar esse sentimento. Ele tem que esperar até a maturidade. Mas hoje,
Mas não sinta vergonha de ser virgem. Não sinta. Porque a virgindade é um presente que você dá à pessoa que você ama. É isso. Mas o mundo lá fora trata a virgindade como se fosse uma coisa cafona. Você é crente, irmã? Se você é crente, irmão, não tenha vergonha disso. Eu estava agora, esse domingo, em uma escola dominical, e o professor, uma pessoa muito capacitada, disse assim: não tenho vergonha de dizer que casei com 30 anos de idade, o irmão dizendo, e casei virgem. Entreguei o presente de minha virgindade à minha esposa, e ela entregou a mim. Coisa bonita, não é? Então não tenha vergonha disso. Segundo, se você não é mais virgem, você já veio do mundo assim, ou você falhou nessa área, se arrependeu de fato, Deus é um Deus de recomeço. Faça um propósito diante dele, para que no seu namoro você seja puro. Porque tem muita gente que é virgem, mas não é puro. Como assim, irmão Murilo? Não, ainda não fez o ato sexual propriamente, não houve a penetração, não houve o rompimento do ímen, não houve o sexo propriamente dito. E diga-se de passagem, sexo oral é sexo, viu? Porque tem gente que às vezes está namorando, aí pensa, não pode haver aqui o contato dos órgãos genitais, porque vai ser sexo. Aí praticam sexo oral, pensando que não é sexo do mesmo jeito, é pecado do mesmo jeito. É pecado. Você tem que tomar cuidado com isso aqui. Meu Deus do céu, me ajuda, Jesus. Tem muita gente que diz assim, eu sou virgem, mas não é puro. Porque tá namorando, aí dentro do namoro é carícia vai, carícia vem, estimulação dos órgãos, dos órgãos reprodutores, aí tá lá aquele negócio, aquele aperto todo, aí casa. Você casou virgem, mas não casou pura diante de Deus. Não casou puro diante de Deus. Então você que já caiu nessa área, faça um propósito com Deus, se é que você se arrependeu, de casar puro. Senhor, eu errei lá fora. Eu, quando não te conhecia, vivia assim dessa maneira. Ou mesmo agora te conhecendo, eu fui fraco, pequei, mas estou arrependido. E agora eu coloco diante de ti esse propósito. Vou me casar puro. Meu namoro vai ser santo. Meu noivado vai ser santo. E meu casamento também. Vou chegar lá e vou te agradecer, porque eu quero ter um casamento santo. Faça esse propósito diante de Deus. Terceiro, não atravesse o sinal vermelho. Exortação aos jovens. Como é que se atravessa o sinal vermelho? Com mão boba, com carícias mais íntimas. Não faça isso. Porque se você fizer isso, vai ficar cada vez mais difícil resistir à tentação. Quando alguém começa a ultrapassar um sinal vermelho dentro de um namoro, ele não se conforma em ir até onde ele foi no dia passado. Ele quer ir sempre mais um pouquinho adiante. Mais um pouquinho adiante, mais um pouquinho adiante, até que chega no sexo pré-nupcial. Então seja rigoroso. Respeite ela, respeite ele. Né? As irmãs se deem um respeito. Não sejam fáceis. Não sejam promíscuas. Não tentem o irmão. Se deem um respeito. Postura de mulher de Deus. Você tem a postura de homem de Deus. Já pensou? Tu fazendo isso aí, nesse fogo todo, nesse namoro, aí de repente tu vai pregar na igreja, tu vai orar, tu vai cantar na igreja, está lá a pessoa lá. Como é que fica tu, rapaz? Como é que fica tu, moça? Não ultrapasse o sinal vermelho. Em quarto, sabe como é que você pode ter um namoro abençoado? Nunca fique sozinha ou sozinho com o seu namorado ou namorada. Nunca. Nunca. Por mais que vocês leiam a Bíblia, por mais que vocês orem, se ficarem sozinhos, a carne vai reinar. Nunca fique sozinho. Nunca fique sozinho. Esteja sempre em ambientes movimentados, estejam sempre na presença de alguém, mas jamais fiquem sós. Agora, exortação aos pais. Vocês não ficaram de fora, não. Exortação aos pais. Eduque seus filhos e ensine a eles o que a Bíblia diz sobre o sexo. Porque tem muito pai que não posso falar, a cegonha, não sei o quê. Não entregue essa responsabilidade ao professor secular, ao professor da escola dominical. Você tem essa responsabilidade. Ensine o seu filho aquilo que é correto.
Segundo, não seja um pai bobão e complacente. Como assim? Há pais que permitem que os filhos adolescentes se tranquem dentro do quarto. Quem foi que chegou aí, meu filho? Não, foi minha namorada. Aí a namorada entra pra dentro de casa, entra os dois dentro do quarto, fecha a porta, passa a chave e fica o pai bobão lá dentro. Eu tô dirigindo isso aqui pra quem é crente, porque isso no mundo é normal. O mundo já tá na bagaceira. Isso é normal lá fora. Né? Mas eu tô falando pra você que é crente, pra não ser um pai bobão assim. Tá lá tua filha dentro da casa, dentro de casa, dentro do quarto, as portas tudo fechadas. E lá fazendo sabe lá Deus o quê? Não, tô só jogando o joguinho. Não seja um pai bobão. Filho sai de casa, não diz pra onde vai, sai com o namorado, com a namorada, chega de madrugada em casa, tenha ordem, tenha punho. Você é o sacerdote do lar. Mãe, tenha autoridade dentro de sua casa. Não aceite esse tipo de coisa, não. Você tem a responsabilidade diante de Deus em relação aos seus filhos. Ensine-os a verdade. Tem pai que é tão assim com os filhos que tá lá, pai crente, comprando shortinho curtinho pra filha, comprando blusinha decotada pra filha, aí vê lá a filha com a roupa que ele comprou, tirando foto do busto, tirando foto das pernas, das partes íntimas, tirando foto e postando no Instagram, fazendo biquinho. Aí o pai olha aquilo ali, a mãe olha aquilo ali e acha bonito. Ai, Jesus, eu sabia que esse tema ia me deixar nervoso. Os irmãos sabem que eu não costumo dar aula assim, mas eu fico nervoso com isso aqui. Tenha pulso dentro de casa, irmão. Tenha pulso dentro de casa, irmão. Não aceite esse tipo de coisa. Depois que o filho crescer, que sair de sua casa, ele vai viver a vida dele. Do jeito que ele quiser, mas dentro de casa você tem que ter pulso. Você tem que mostrar a verdade. A primeira, distorção, fornicação. A segunda, adultério. A palavra adultério é usada com dois sentidos na Bíblia. Um sentido refere-se à idolatria e à infidelidade a Deus. O outro refere-se ao ato sexual praticado por uma pessoa casada com alguém que não é o seu cônjuge. Isto é, sexo extraconjugal. O que é que a Bíblia diz a respeito disso? Hebreus 13:4. O casamento deve ser honrado por todos. Você casou? Honra o teu cônjuge. Mas eu não sabia que ela era assim. Você teve um tempo de namoro. Você teve um tempo de noivado. Agora você tem que honrar. Honre ela. Mas agora ficou difícil. Ore a Deus para mudar. Você não casou? O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal deve ser conservado puro. Sabe uma prática que está acontecendo agora lá fora? Troca de casal. Né? O marido troca de casal. Aquela uma nojeira que está acontecendo aí fora. As pessoas aí estão lá fora. Mas dentro da igreja também tem muita perversão nesse sentido. O homem acha que a mulher só deve ser dona de casa e cuidar dos filhos. Mas que o prazer sexual ele deve encontrar fora de casa. Isso é pensamento de Satanás. Isso é coisa que acontecia lá em Corinto. É pensamento carnal de Corinto. É viver como um Corinto. Pensar isso, não. Dentro de casa eu tenho uma mulher para cuidar dos filhos, passar minha roupa, fazer isso. Mas prazer, felicidade sexual é lá fora com as outras. O texto diz assim. Escute, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Adultério vai ser julgado por Deus. Deus está vendo. Não adianta estar mentindo. Está mentindo? Deus está vendo. Não, mas ela não sabe. Mas ninguém viu. Mas foi só uma vez, ou só 2 vezes. Ele está vendo. E ele vai julgar isso aí. A Bíblia diz que o homem deve ter prazer com a sua esposa. Olha o que é que diz Provérbios, capítulo 5, versículo 15 ao 23. Eu vou ler aqui. Olha essa metáfora utilizada por Salomão. Bebe a água da tua cisterna
e das correntes do teu poço. Ele está utilizando aqui essa metáfora que puxa muito para uma alegoria para falar da satisfação sexual dentro do casamento. Não é a cisterna dos outros. Não é o poço dos outros. Você vai ter que se saciar com a tua cisterna, com as águas do teu poço. Isto é, com a tua esposa, com o teu esposo. O texto diz assim: derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas de forma alguma. Aqui fala de fidelidade exclusiva. Você deve fidelidade ao seu cônjuge. Aí Paulo diz assim: seja para ti só, melhor dizendo, Salomão, seja para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial. Aí ele vai explicar o sentido da alegoria. E alegra-te com a mulher da tua mocidade. Tenha prazer no seu cônjuge. Olha o que o texto diz: como serva amorosa e gazela graciosa, sacia-te os teus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Ache prazer dentro da tua relação conjugal. Versículo 20. E por que, filho meu, andarias atraído pelas estranhas e abraçaria os seios da estranha? Porque os caminhos dos homens estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errante. Sabe o que é adultério? Excesso de loucura. Sabe o que é a prática do adultério? Um laço de morte. É assim que a Bíblia descreve o adúltero e o praticante dessa perversão, dessa imoralidade sexual. Mas, irmão, e aí? Eu sei que é pecado, como é que eu venço isso? Eu coloquei no texto aqui manutenção preventiva contra a infidelidade. Vamos lá. Primeiro, preste atenção, guarde isso no seu coração. Assim como Jó, em 31:1, faça um acordo com os seus olhos de não olhar com cobiça para mulheres ou homens. É o primeiro ponto. Comece a matar o mal na raiz. Esse negócio de estar olhando a irmã, estar olhando o irmão ou uma pessoa na rua e ter esse olhar adúltero, esse olhar promíscuo. Comece tratando os olhos que são a janela da alma. Quando você começa a tratar os olhos, você começa a tratar os seus pensamentos. Se você é alguém que incontrolavelmente fica fantasiando pessoas na mente, comece a pedir misericórdia a Deus. Pare de ceder a esses pensamentos, porque tem gente que se entrega a isso. Vê fantasia e se entrega. Mas o ato não aconteceu, não adulterei. Mas está aquele personagem na mente, aquela personagem na mente, aquela fantasia aqui na mente. E aquilo ali é vivido e vivido e vivido. Comece em nome de Jesus, aleluia, a lutar contra esse tipo de pensamento, a dizer: isso não é pensamento de quem nasceu de novo. Se agora eu estou em Cristo, eu devo pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. É a primeira manutenção preventiva contra a infidelidade, é parar de nutrir fantasias no coração. Segundo, nunca fique a sós com um membro do sexo oposto que não seja o seu cônjuge. Nem com prima. Não, é minha prima. Toma cuidado, rapaz. Não, é minha tia. Olha lá, tome cuidado também. Eu digo que o homem, ele só pode ficar só com pelo menos 3 mulheres. Ou sua esposa, ou sua filha, ou sua mãe. Prima não. Tia não, tem que tomar cuidado também. Mas, irmão Murilo, isso é ser radical demais. Tu que pensa. Todo cuidado é pouco. Agora, há casos e casos, né? Há casos e casos. Quando se fala de prima e de tia, casos e casos. Entendo o que eu estou querendo lhe dizer aqui. Terceiro,
Quando estiver longe de casa, sempre reserve um horário determinado para telefonar para casa todos os dias, para não começar a desenvolver uma vida independente ou a se expor ao que de início talvez pareça uma conversa inocente com outra pessoa para aliviar a sua solidão, mas que pode se tornar uma conversa cada vez mais íntima. Estou longe de casa, minha esposa não está aqui, meu esposo não está aqui. Aí começa a conversar com alguém no Instagram, começa a conversar com alguém no WhatsApp, a conversa começa muito inocente, depois vai se tornando mais íntima, mais íntima, mais íntima, depois já começa a virar pecaminosa com troca de nudes, com conversa libertina e, consequentemente, a prática. Você tem que tomar cuidado com esse negócio assim. É minha amiga, é minha amiguinha, é meu amiguinho. Tome cuidado com isso. Temos aqui outro ponto. O casamento cristão é uma aliança não somente entre marido e esposa, mas também entre o casal e Deus. Provérbios 2:17, Malaquias 2:14. Deus conhece os nossos caminhos e também o nosso coração. E por último, permita que o ensinamento das Escrituras o instrua e lhe dê mais sabedoria na forma de agir em seu casamento. Casais cristãos que oram e estudam juntos a palavra de Deus têm uma probabilidade maior de permanecerem unidos. Essa foi a segunda distorção sexual, a segunda perversão sexual, o adultério. Agora temos a terceira, que é a homossexualidade. Irmão Murilo, tu vai falar sobre isso? Vou. Mas vou falar conforme um olhar bíblico. Mas tu não tem medo de ser cancelado, não? Tu não tem medo de isso gerar uma repercussão? Então não, estou falando a verdade, não vou falar nenhuma mentira, vou falar aquilo que a Bíblia diz. Então estou respaldado pela palavra de Deus. Homossexualidade pode ser definido como uma atração erótica por pessoas do mesmo sexo. Homem com homem, mulher com mulher. É necessário destacar que a igreja não rejeita o homossexual, mas tem uma postura bíblica quando condena a prática homossexual. E eis aqui alguns textos que condenam esse tipo de prática. Primeiro texto, Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27, diz: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Qual é a relação sexual sadia de uma mulher? Ela sentir atração por um homem e, no laço matrimonial, se relacionar com ele. Aí o texto prossegue dizendo assim: da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres. Olha como o texto aqui é mais explicativo. E se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes. É como a Bíblia descreve a prática sexual. Atos indecentes. Homens com homens, né? E receberão em si mesmo castigo merecido pela sua perversão. Então a prática homossexual dentro das Escrituras é ato indecente, é perversão e traz o castigo de Deus. Outro texto, 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 6 a 8. Olha o que esse texto diz. Esse texto evoca uma passagem de Gênesis, capítulo 19, versículo 1 a 8. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles, todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Agora preste atenção, procedimentos libertinos. Eles não tinham princípios morais. Aqui se refere a essas palavras, a sodomia. Prática homossexual. Quando os anjos estavam lá na casa de Ló, chegou os homens da cidade, do maior ao menor, traz esses homens aqui para fora que a gente quer ter relação com eles. Jó disse, não é desse jeito aí não. Queriam ter relações com os homens. Prática homossexual, sodomia. Sodomia. É condenado nas Escrituras. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais. Não, imoral não entra não. Idólatra também entra não. Adúltero entra não. Aí o texto diz assim, nem homossexuais passivos ou ativos também não vão entrar.
no reino dos céus. Por quê? É prática pecaminosa. Agora, cabe aqui algumas observações. Escute o que eu vou lhe dizer aqui. Uma exortação à igreja. Não trate o pecado da homossexualidade como um super pecado ou como uma coisa de outro mundo. Assim como a prática da homossexualidade é um comportamento pecaminoso, a mentira, o orgulho e a fofoca também são. Entendeu? Ah, meu Deus do céu, como é que pode você sentir isso? Tu mentiroso, e tu fofoqueiro, e tu orgulhoso, também será condenado da mesma maneira. Segundo, não trate com preconceito o homossexual. Ele não, ou melhor dizendo, ele merece ser respeitado como qualquer outra pessoa. Respeitar não é concordar com aquilo que a pessoa faz de errado, mas é tratá-la com dignidade e amor. Você pode não concordar com a prática homossexual, como eu não concordo. Você pode condenar a prática sexual, como eu condeno por meio das Escrituras. Mas você não pode destratá-los, desrespeitá-los de forma alguma. Entendeu? Por último, não seja ríspido e nem deboche dos irmãos que lutam contra esta prática pecaminosa. Porque tem gente que às vezes assim, não sei o que, faça isso não. Deus os ama e tem poder para transformá-los. Deus pode mudar aquele que tem sentimentos pecaminosos nessa área. Deus pode mudar. O texto lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 11 diz assim: assim foram alguns de vocês. O que é que Paulo está dizendo? No meio de vocês teve homossexuais. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Agora vivem diferente. Qual é a posição da igreja? É mostrar o erro, mostrar o pecado, mas fazer isso com amor, apresentando, aleluia, a solução, a transformação, a mudança de vida que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. E meus irmãos, queremos concluir falando sobre o padrão bíblico para a sexualidade. A gente viu aqui algumas distorções, mas qual é o padrão de Deus? Porque o sexo foi criado por Deus, foi pervertido pelos homens pecadores, mas foi criado por Deus. Deus criou o sexo para ser desfrutado dentro do casamento, de forma que o sexo é muito mais do que uma demonstração de amor entre um homem e uma mulher. O sexo marca o início da vida conjugal. É uma aliança que une duas pessoas para o resto da vida. Gênesis capítulo 2, versículo de número 24 diz assim: portanto, deixará o homem, é o homem, não é a criança, não é o adolescente. O homem, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. Isso aqui traz a ideia de maturidade, de alguém que já tem uma condição, já tem os seus órgãos desenvolvidos, já tem uma maturidade de pensamento, já é alguém que está preparado para um relacionamento, um laço matrimonial. Deixará seu pai e sua mãe e apegar-se-á a sua mulher. Entendendo? Sua mulher. E serão ambos uma só carne. Glória a Deus. Glória a Deus. O sexo foi criado por Deus e é algo belo, é algo maravilhoso e é algo que o crente deve desfrutar com muita alegria. Segundo, o sexo foi feito para procriação. Gênesis 1:28, Deus ele revela esse propósito ao homem quando ele diz o seguinte: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. O início desse versículo nos conta que Deus pretendia que os resultados do sexo fossem bênção. Esse aqui é só mais um dos motivos pelos quais a prática homossexual não é aceita na Bíblia. Homem com homem, mulher com mulher, são infrutíferos, não se multiplicam. Em terceiro lugar, o sexo foi criado para unir de forma profunda homem e mulher. Veja que a gente tem esse anseio, né?
essa vontade de intimidade. E o sexo é a intimidade mais íntima que, desculpem a redundância, né? É o laço mais íntimo que você pode ter com outra pessoa aqui na Terra. Tanto é que a união conjugal, ela é mais profunda em termos de intimidade do que a união, o laço paterno, o laço materno. O que é que está acontecendo aqui? O homem está deixando pai e mãe e está se unindo à sua mulher. E ele não é uma carne com pai e mãe. A Bíblia fala que ele é uma carne com a sua mulher. Então é uma união, é uma coisa muito bonita, né? O sexo foi criado para prazer do casal. Para prazer. Uma das razões por que Deus criou o sexo foi justamente essa. O deleite, a recreação do casal. A Bíblia diz em Provérbios, nós lemos aqui, 5, 18 e 19. Seja bendito o teu manancial. E alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa, gazela graciosa. Sacia-te os seus seios em todo o tempo. E pelo seu amor se atraído perpetuamente. Você, marido, seja satisfeito com a sua esposa. Você, esposa, seja satisfeita com o seu marido. Vou finalizar esta aula trazendo aqui o texto que está em Tessalonicenses 4, 3 e 5. Qual é a vontade de Deus para minha vida sexual? Qual é a vontade de Deus para o meu relacionamento com o namorado, o noivo e a esposa? A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Honre seu cônjuge, seja fiel a Deus em seu namoro e noivado. E assim, meus irmãos, nós concluímos mais uma pré-aula da Escola Dominical. As pessoas que fazem parte da ferramenta EBD, no subsídio que vai ser disponibilizado para vocês da ferramenta, vai ter aqui um esboço expositivo sobre a fornicação, um esboço expositivo sobre o adultério e um esboço expositivo sobre a homossexualidade. O texto vai seguir no subsídio de vocês. O subsídio do YouTube vai um texto mais resumido. Amém? Deus abençoe a todos e no nome de Jesus eu quero que você tenha uma ótima aula de Escola Bíblica Dominical e também um ótimo final de semana. Deus abençoe e não se esqueça, abra a jaula.